Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Congresso Internacional Virada Educacional MESP 2026. Meu nome é Lilian Alcântara e eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a BNCC Computação. A gente está vivendo um momento de consolidação e transição desse complemento à BNCC que foi homologado em 2022. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre este documento e os três eixos principais que estruturam este documento, que é o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital, que são trabalhados de forma lúdica, sem telas e com atividades que já fazem parte do dia a dia da educação infantil. Então, vamos lá. Então, BNCC Computação na Educação Infantil, um guia prático para integrar a lógica, o mundo e a cultura digital através do brincar. Então, como eu falei antes para vocês, a computação na infância, ela acontece predominantemente fora das telas. Então, como a gente trata no documento, a BNCC Computação, ela vem propondo ações, vivências totalmente desplugadas, 100% desplugado. Então, associado a algumas experiências que são plugadas. Então, o foco para os nossos bebês, para as nossas crianças pequenas e bem pequenas, o uso da tela, ele não é fundamental. Não é fundamental. Então, as telas, elas podem entrar apenas como um recurso pontual e mediado pelo adulto. Então, na educação infantil, a BNCC Computação, ela vem validar, reforçar que o desenvolvimento da criança, a interação das crianças, a organização dessa experiência com a tecnologia, ela se dá através do social, das vivências físicas, da interação com o outro, das relações humanas. Então, é o desenvolvimento da lógica, é o que a gente vai conversando hoje sobre a BNCC Computação. E aí, como eu falei para vocês lá no começo, a gente tem três eixos estruturantes que se complementam para a gente formar esse cidadão digital. O primeiro eixo que a gente vai tratar é o pensamento computacional. Então, como que a criança, como esse cidadão digital que a gente está formando, essa criança crítica, vai resolver problemas usando as sequências, os padrões, a lógica concreta, né, de acordo com a faixa etária. A gente vai ter o segundo eixo, que é o mundo digital, que é conhecer os dispositivos à disposição. Hoje a gente sabe que as nossas crianças já nascem com um acesso muito fácil aos dispositivos como o celular, né? E nas escolas a gente tem o computador, a gente tem o uso de Chromebooks já para as crianças mais velhas, e a gente tem a lousa digital muito usada como um recurso. Então a gente vai trazer como esse mundo digital ele está a nosso favor junto às crianças, como um recurso e o uso mediado com a segurança que a gente tem que ter atenção na educação infantil. E aí a gente tem, levando a esse mundo digital, a gente chega na cultura digital, que é o uso ético desses instrumentos, dessas ferramentas, uso crítico, criativo, né, que traz a colaboração, o uso com empatia. Então, o primeiro deles que é o pensamento computacional, que é a capacidade de organizar e resolver os problemas passo a passo. Então, a gente tem a vivência de como
se organizar, como organizar as coisas. Aqui tem um exemplo de, por exemplo, do sanduíche imaginário. Então, como que eu vou organizar um sanduíche? Então, eu vou precisar do pão, vou precisar do recheio, vou precisar da outra fatia de pão. Como que eu vou organizar? Passo a passo, etapa por etapa, para poder montar este sanduíche. Então, qual é a lógica que a criança que vai usar para poder montar esse sanduíche? Então, o que que eu vou fazer primeiro? Onde eu tenho que pegar? Quais os ingredientes eu tenho que separar? A organização que eu vou colocar à disposição desses elementos para poder montar esse sanduíche. E trago também essa montagem de um colar de macarrão, por exemplo, né, em que as crianças vai fazendo o reconhecimento de padrões. Então, eles vão identificar as sequências, que são os algoritmos vivos, vão reconhecer os padrões, que são os movimentos, vão representar as informações graficamente e vão resolver os problemas para que no final ela tenha aquela produção consolidada. Ela vai organizar todo o pensamento. Então, esse é o pensamento computacional, a ordem das coisas, como a gente vai seguir para montar um produto final. Então, nesse momento, a gente já está usando os conceitos da computação, a capacidade de resolver os problemas. Aqui a gente tem alguns exemplos na prática por faixa etária. Então, para os nossos bebês, crianças de 0 a 1 ano e meio, já para 2 anos, né? O foco é a gente ter uma sequência sensorial. Então, a criança, a gente vai propor vivências para as crianças em que elas possam colocar objetos em ordem, né, uma ordem fixa, a gente vai repetindo os nomes, a gente vai antecipando ações em que elas vão percebendo a causa e o efeito desses objetos. Então, eles vão usar o chocoalho, eles podem usar cubos, eles vão usar as bolas, os elementos que a gente vai proporcionando a manipulação desses elementos que a gente vai proporcionando para as crianças, fazendo uma sequência, eles já estão colocando, organizando o pensamento. Para as crianças a partir de 1 ano e meio, 2 anos, até 3 e meio, 4, a gente vai ter um foco nos algoritmos simples e corporais. Então, a gente já começa a mexer com o corpo, as crianças vão tendo os desafios maiores com o seu próprio corpo. Então, a gente vai trazendo danças, a gente vai trazendo instruções no corpo e movimento para essas crianças, a gente vai batendo palmas, vamos dando os comandos verbais para que as crianças vão fazendo essas repetições, como lá no começo, anteriormente, eu falei da montagem do sanduíche, por exemplo, a gente vai dando os passos que são lógicos. Então, os próprios elementos vão dizendo por si só o que precisam ser feitos, o que precisa ser feitos, e a gente vai organizando esses pensamentos. Já para as crianças maiores, já na pré-escola, de 4 a 5 anos e meio, 6 anos, já caminhando para o ensino fundamental, a gente já começa a ter desafios maiores, né? A gente já tem padrões, a gente já tem o concreto, o abstrato ali pronto, né? Esse vai ser o foco das vivências proporcionadas para as crianças. Então, a gente vai dar uma colagem do colar de macarrão, como eu mostrei para vocês lá no começo, a gente vai dando as orientações para seguir um caminho, a gente vai, por exemplo, ter uma brincadeira de que somos robôs, e aí a gente vai tendo os comandos de direção, em que as crianças vão criando os caminhos, a gente pode chegar no território, conhecer os caminhos que eles fazem para chegar até a escola, quais são os percursos que eles fazem, né, o que tem no caminho deles,
como eles já conseguem relatar para nós o que rua tem que virar, a gente consegue fazer um mapa com as crianças, então a gente vai mudando os desafios para as crianças conforme vai aumentando, conforme o desenvolvimento infantil, né, então a gente vai ampliando esses desafios, aumentando esse foco e vai operacionalizando, qualificando esse pensamento computacional de acordo com a faixa etária. E aí eu tenho uma questão que é muito importante. Na educação infantil, eu tenho avaliação? Não. Eu faço uma avaliação do pensamento? Não, na educação infantil a gente não tem provas. A gente faz o quê? A observação diária, observação constante. Então, a gente vai fazer algumas perguntas. Então, a criança consegue seguir uma sequência de 2, 3 passos, ela percebe quando há um padrão visual ou sonoro, ela tenta organizar, reorganizar os objetos de forma lógica. Então, como a gente vai fazendo essas observações? A gente vai registrando, a gente vai fazendo o nosso registro reflexivo, o nosso diário de bordo. Ele deve ser feito sempre a partir da nossa observação diária. A gente vai usando registros fotográficos, a gente vai fazendo vídeos, mas precisamos ter uma atenção agora com o ECA digital, usar as fotos institucionalmente, cuidados com a LGPD, a proteção às crianças, cuidado para não divulgar essas fotos sem o uso institucional. Então, a gente vai valorizando o processo de estruturação desse pensamento das crianças. Então, a gente vai fazendo os registros para observação dessa estruturação e quais são as, as vivências mais elaboradas que vamos trazendo, as intervenções mais elaboradas que vamos trazendo para qualificar esse pensamento computacional das crianças na educação infantil. Agora a gente vai falar um pouquinho do mundo digital, que vem desmistificando as ferramentas e foca num registro seguro. Então, a gente vai usar, por exemplo, como eu posso usar uma máquina fotográfica, um celular para tirar foto, como que eu vou usar esses dispositivos, como que eu vou ligar, como que eu vou tocar, como que eu vou fotografar, eu vou fazer uma curadoria, eu vou ensinar isso para as crianças, eu vou trazer uma compreensão do uso desses dispositivos, né? Então, eu vou desenvolver o hábito seguro de uso desses dispositivos, é onde entra a mediação do adulto, a mediação do professor, a mediação do adulto que está com essa criança. E aí, quando a gente está falando lá na escola, eu vou qualificando essa intervenção, eu vou ter equipamentos na escola e usar com as crianças nas propostas do dia a dia. Em caso, o adulto responsável, o pai, a mãe, o irmão mais velho, a gente também vai orientando de acordo com um tempo mais permanente, indicado de acordo com a saúde, nos indica o tempo de uso de tela, então como que eu vou usar esses equipamentos com as crianças, né? De forma segura, e com o objetivo, com intencionalidade. Então, na escola, a gente não pode esquecer da intencionalidade. Tudo é possível, mas eu tenho que ter uma intencionalidade, não usar por usar estes equipamentos com as crianças. Então, vamos trazer aqui mais um pouquinho da prática do mundo digital, o equilíbrio entre a simulação e o uso real
por faixa etária. Então, com os bebês é 100% desplugada. Brincar com os objetos, telefones sem pilha, sem bateria, usar controles remotos para introduzir essa ideia do falar, do ouvir, trazer o lúdico, as brincadeiras simbólicas, usar lanternas, luz, sombra, projeção, né, fazer este movimento 100% desplugado com os nossos bebês. Com as crianças de 1 ano e meio, 2 anos até 3 anos e meio, a gente já pode começar a usar ali um pouquinho da tecnologia da computação plugada. Então, a gente vai pegar o desplugada, né, a computação desplugada, a gente vai criar tablets de papelão, por exemplo, a gente vai desenhar e vamos fazer o jogo do brincar, do apertar, o seguir um comando, respostas, e também a gente pode usar um cronômetro para marcar o tempo, para mostrar o tempo real. Então, o adulto está sempre fazendo a mediação com as crianças. Então, tem o recurso tecnológico, marcador de tempo, para a gente fazendo essas mediações com as crianças. Com as crianças já mais velhas, a gente pode usar, por exemplo, construção de uma câmera, a gente faz a construção com materiais recicláveis, a gente pode construir aparelhos, pedir para que eles construam, usar blocos lógicos, usar blocos de montar, construir e fazer as brincadeiras simbólicas com eles, e também a gente já pode fazer a gravação de áudios, gravar podcasts com as crianças, fazer essa documentação pedagógica usando o recurso digital, que está aí, está acessível e precisamos utilizar e mostrar para as crianças. Mais uma vez, a gente vem falando aqui do uso dessas ferramentas. Então, conhecer o porquê para comunicar algo a alguém, então a gente tem a tecnologia, e ela está hoje, faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente já vem mostrando para as nossas crianças o uso dessa computação plugada, para além da desplugada, né? Então, a gente vai usando esses recursos junto com as crianças, sempre com a mediação do adulto. A avaliação aqui no mundo digital, ela é sempre muito clara, é sempre continuar observando, vendo se a criança demonstra curiosidade, se ela demonstra, se ela traz possibilidades de criação, esse processo de criação. Então, a segurança digital nessa fase começa com o exemplo do educador. A avaliação, ela é sempre formativa, valorizando a tentativa da criança, não o resultado estético do registro. Então, cuidar para que as crianças possam colocar o seu interesse, a sua voz, o seu protagonismo, a sua criação. Então, a criança vai expressar as suas próprias vontades, e através da fala, do registro, do áudio que vocês vão gravando, a gente vai observando, a gente vai avaliando e, mais uma vez, criando possibilidades com este mundo digital, neste mundo digital, para as nossas crianças. Então, agora a gente vai entrar no terceiro eixo, que é o eixo da cultura digital, que vai tratar da ética, da expressão e da convivência em rede. A cultura digital, ela vai além do uso de ferramentas. A cultura digital envolve a compreensão crítica, a ética do mundo digital, como a gente se comunica, como a gente colabora, como a gente participa. E na educação infantil, a cultura digital, ela envolve os objetivos, ela inclui os objetivos de expressar o sentimento usando as múltiplas linguagens, colaborar e participar das criações coletivas, reconhecer o que há
regras para o uso das tecnologias, e a gente tem que ter um cuidado com o tempo, um cuidado com os aparelhos, não deixar quebrar, um pode usar, o outro também vai usar esse aparelho. Muitas vezes esses aparelhos, principalmente no âmbito escolar, ele é compartilhado com outras crianças, com outras turmas, temos vários usuários. Então, a gente tem que cuidar desses equipamentos e desenvolver a empatia nas interações. Então, quando houver, por exemplo, uma interação online, a gente precisa ter empatia. Então, eu conheço uma experiência muito significativa em que professores de escolas diferentes fizeram um trabalho colaborativo nos territórios das suas escolas para mapear o que havia no entorno em comum das suas escolas, e aí elas fizeram conversas online. Então, as professoras, cada uma na sua escola com as crianças, faziam chamadas via Meet para poder conversar, professores e crianças, sobre o que tinha em comum, né, no território de cada uma delas. E as crianças foram trazendo as suas descobertas. Então, a empatia, por exemplo, vem nesse sentido. Então, como conversar numa reunião online entre crianças, o respeito, o de fala, o momento de fala de cada um. Então, a gente precisa trazer, nesta cultura digital, essa convivência em rede, né, entre as pessoas que estão se tratando. Então, conforme vai passando o tempo, a gente vai trazendo essa relação ética com a cultura digital. Então, quais os exemplos de práticas a gente pode ter por faixa etária na cultura digital? Para os nossos bebês, a gente tem as brincadeiras sociais. Então, o procurar, o achou, o procurou, achou, então procurar um adulto e encontrar, procurar um objeto e encontrar, e aí a gente pode usar até, inclusive, os objetos como um celular, um telefone, de brinquedo, e com a plugada, computação plugada, a gente pode ouvir uma música no celular, depois cantar, ligar e desligar. Então, são alguns exemplos que a gente tem da cultura digital, né? Com as crianças já bem pequenas, um pouquinho maiores, a gente consegue fazer alguns registros, a gente pode fazer na computação desplugada, por exemplo, a gente pode fazer cartazes da turma, publicar na parede, escrever, mostrar essa comunicação. A gente pode gravar um vídeo coletivo, rápido, dando opinião, vamos mostrar para as famílias. A gente vai dando a função social do que a gente está fazendo para as crianças e comunicar algo para alguém. E já com as crianças maiores, a gente pode, inclusive, fazer um e-mail no papel, uma carta, fazer uma mensagem, escrever, montar, colocar dentro de um envelope, enviar essa carta, dizer por onde vai enviar. A gente pode fazer a videochamada, como eu falei para vocês, né, anteriormente, um exemplo que acontece, pedir autorização, sempre cuidar deste momento das autorizações, porque a imagem fica exposta das crianças, a gente pode gravar o áudio das crianças, então, fazer o uso dessas ferramentas para comunicar algo, essa prática, mostrar como se utiliza, se faz valer essas práticas na cultura digital, é o uso ético das ferramentas que é o contexto que a BNCC Computação vai trazendo. É uma prática que já faz parte do dia a dia na educação infantil, não tem nenhuma grande novidade nesse momento, a gente só vem trazendo essa desmistificação, essa transição
essa implementação da computação na educação básica, né? A gente vem nomeando agora esse trabalho que os professores estão fazendo já há muito tempo dentro da escola. Então, a cultura digital, ela avalia a formação de valores e o cuidado com o coletivo. Então, é a empatia digital. Então, a gente vai observando como que a criança consegue expressar as suas ideias, se ela participa das propostas, das dinâmicas, das vivências coletivas, sabendo se expressar, sabendo respeitar, sabendo esperar, ela demonstra cuidado físico com os objetos, se ela compreende as regras, os limites estabelecidos pelos adultos, e combinados com eles, porque a gente precisa trazer essa corresponsabilidade do cuidado com as crianças. Então, já que a gente conversou um pouquinho de cada eixo estruturante, a gente observa que esses eixos, eles não são trabalhados isoladamente. Uma única atividade bem planejada, com intencionalidade, ela já integra os três eixos naturalmente. Então, uma roda de conversa integrada garante a cultura digital, né, através de uma roda de conversa sobre o fim de semana, por exemplo, em que as crianças vão compartilhar as suas histórias, vão ouvir as histórias dos outros colegas, a professora vai fazer a mediação, vai pedir com que eles façam os registros espontâneos, tanto através de desenho, como escrita espontânea, eles vão estruturar o início, o meio e o fim, e o mundo digital, em que a professora vai usar alguma tecnologia para poder registrar o que eles estão relatando. Então, os três eixos são trabalhados integralmente, eles não se dissociam, né? Eles fazem a estrutura de uma vivência única, de uma experiência única com as crianças em uma única proposta muito bem elaborada, muito bem contextualizada, de interesse das crianças, usando os recursos que as crianças já vivenciam tanto dentro quanto fora da escola. Então, a intencionalidade das ações é o que vai transformar essas experiências com as crianças. Então, a intencionalidade transforma brincadeiras cotidianas em aprendizado computacional. Então, a BNCC Computação, ela só ela só é agora um documento que traz o registro do que vocês, professores, professoras, já fazem na prática há muito tempo. Ela organiza a experiência, as vivências em um documento. Então, sem perceber, vocês já estão trabalhando com as crianças a computação há muito tempo, né? Então, não se trata de formar crianças programadoras na educação infantil. Se trata agora da gente ter um planejamento com intencionalidade computacional. Então, a computação na educação infantil, ela mora na brincadeira, ela mora no lúdico, ela mora na voz das crianças, ela mora no protagonismo, ela mora no professor mediador, naquele professor que traz a cultura mais elaborada para a escola, naquele professor, naquele educador que media e que traz diferentes culturas para as crianças através da tecnologia, através do mundo digital, através do pensamento crítico. Então, a BNCC Computação, ele não é um bicho de 7 cabeças, ele é um recurso
educacional, através da computação plugada, que são as ferramentas digitais, os instrumentos, então, computador, lousa digital ou tela digital, um Chromebook, um celular, e a desplugada, que é essas brincadeiras, essa organização do pensamento, essa organização de espaço, esse se movimentar dentro do seu espaço, é só colocar a intencionalidade, essa elaboração organizada, vamos chamar assim, no trabalho pedagógico de vocês. Então, vocês são os protagonistas dessa transformação. Então, eu gostaria de agradecer o momento de conversar um pouquinho com vocês, reforçar que não é um bicho de 7 cabeças, a gente está num momento de consolidação, de grandes experiências, de grandes oportunidades para o nosso trabalho pedagógico com as nossas crianças da primeira e primeiríssima infância. Obrigada pela oportunidade e até o próximo encontro.